E hoje a gente vai falar sobre como quebrar a maldição da desonra. Aleluia! Então nós vamos hoje continuar aquilo que viemos falando desde a primeira semana. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! João 8, 32. Essa é a base da libertação. Para se quebrar maldições, correntes e ser livre, nós precisamos conhecer a verdade. E aí talvez você diga assim: a verdade é Cristo e eu conheço Cristo. E normalmente quando alguém fala isso para mim, o que eu normalmente respondo é: você verdadeiramente conhece a Jesus Cristo? Porque eu creio de fato que Ele é a verdade. E nele há toda a libertação de todo jugo, de toda a maldade, de toda a maldição. E se Ele é a verdade e nele está todo o poder para quebrar todas as armadilhas, por que elas ainda não foram quebradas na minha vida? E a resposta é muito óbvia. Porque eu ainda não conheço Jesus como eu deveria conhecer, na sua intimidade. E é sobre isso que a gente vem falando aqui nas 4 semanas. E hoje a gente vai continuar na mesma linha, porque não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho. Ele é a libertação. Ele é a resposta que tanto precisamos. E se a sua resposta ainda não chegou, é porque você ainda não aprendeu a ler Jesus. Você ainda não aprendeu sobre Ele. Mas hoje a gente vai aprender mais um pouquinho. Amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Gênesis 9, 20. É uma história bem conhecida, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e enveredou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber a ambos os seus irmãos afora. Então tomaram sem Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja de Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja de Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Apenas 950 anos. Amém, queridos? Se nós tivéssemos metade desse tempo, hein? A gente ia ter muito mais tempo para fazer besteira, né? Porque Noé era um homem de Deus. Noé era um homem que agradava ao Senhor. Quando eu vejo esses homens que tanto viveram
eu entendo por que a gente só tem em torno de 100 anos para viver na Terra. Porque a gente não tem a fidelidade desse povo, desses homens. A gente não tem a clareza espiritual que esses homens tinham. A gente não tem a intimidade e a devoção a Deus que esses homens tinham. Nós somos carnais demais. Nós vivemos num tempo onde a glória de Deus rapidamente é perdida e dividida com qualquer coisa que chama a nossa atenção. Esses homens acordavam e iam falar com Deus. No meio da tarde eles iam falar com Deus. No final da tarde do dia eles iam falar com Deus. Antes de dormir eles iam falar com Deus. E talvez eu tenha falado aqui agora o número de falar com Deus mais do que você falou essa semana. E por que eu estou falando disso? Porque nós já tocamos nesse assunto durante essa campanha de libertação. Lembra da intimidade, do falar, do tempo, do dízimo entregue ao Senhor, do meu tempo como dízimo? Lembram disso? Eu tenho certeza que vocês estão aplicando tudo isso, amém? E bom, porque eu quero ser liberto. Alguém aí quer ser liberto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. O que acontece aqui nessa história de Noé? A gente vai ver um filho de Noé desonrando seu pai e 2 filhos honrando. E a gente vai falar hoje sobre o princípio da honra. Aonde o princípio de uma honra me leva e aonde a desonra me leva. A desonra desse menino levou que as próximas gerações dele fossem servos, escravos, homens maus, inimigos do Senhor. A gente vai ler daqui a pouco um texto que nos mostra exatamente isso. Eles se tornaram inimigos do Senhor. E não importava as conquistas que eles tinham, eles continuavam sendo inimigos do Senhor. O texto de hoje, a mensagem de hoje, ela vai nos mostrar, talvez ela vai criar um paradigma na sua mente, de ver homens prósperos, porém não tementes ao Senhor. E você vai entender que isso nada tem a ver com ter o favor de Deus. E mais do que isso, Deus pode em qualquer momento tirar toda a riqueza desses homens e entregar para você, se isso for plano do Senhor. E isso está na Bíblia. Só que Deus não entrega para qualquer um. Existem princípios por trás disso para serem cumpridos. E existem promessas que nós precisamos aprender a tomar posse. Aleluia. Vamos ler o capítulo 10, para a gente entender um pouquinho do que aconteceu lá no Egito. Porque o que acontece lá no Egito começa aqui em Gênesis. Começa aqui com Noé. Capítulo 10 diz assim: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tíres. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togama. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, e Misraim, e Put, e Canaã. Guardem Canaã. E os filhos de
Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabitecá, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Assíria, e edificou a Nínive, e a Reobote-ir, e a Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Ananim, e a Lebim, e a Nafruim, e a Paruzim, e a Cajluim, de onde saíram os filisteus, e a Caflorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênio, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adná, e a Zeboim, até Lasa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. Vocês perceberam que os filhos de Cã e os filhos de Canaã são os mesmos que estão lá na terra de Canaã, quando Deus entrega a terra aos hebreus e ele avisa quem está lá? Vocês perceberam isso? Que Deus fala que lá estão os cananeus, os jebuseus, os heteus, os heveus. Vocês lembram disso? A gente falou disso há 2 semanas atrás. Ou seja, quem estava naquela terra, as pessoas normalmente me questionam o seguinte, principalmente quem ainda não conhece a palavra do Senhor. Existe um Deus que é bom para um pessoal e é mal para o outro? Porque Deus, por causa dos hebreus, vai lá e expulsa da terra homens que viviam naquela terra. Esses homens que estavam lá eram descendentes de um filho desonroso e amaldiçoado. O próprio pai o amaldiçoou para ser certo. Esses homens, a descendência de Cã, se tornaram os maiores inimigos do povo de Deus ao longo da história. Os filisteus, Nimrod, os cananeus, os heteus, os jebuseus. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver esses povos atacando Israel, atacando os hebreus, atacando Jacó o tempo inteiro, atacando os reis de Israel, atacando Judá o tempo inteiro. Cada guerra que houve, você vai ver um desses nomes contra